Qual foi a maior loucura que já aconteceu na sua escola? Eu estudei em escola pública de bairro na periferia. Na época não achava que nada era loucura, mas hoje percebo como era uma grande merda. Pessoas aleatórias que pulavam o muro da escola para usar substâncias na quadra. Não podíamos ter educação física quando eles estavam lá. Lembro de ser frustrante, mas ninguém entendia a gravidade disso. Um garoto que fez xixi atrás de um armário porque o professor não o deixou ir no banheiro. Aluno baforando na frente da professora e provocando. Ela não fez nada por medo. Um dia em que vários alunos arrombaram uma porta para pegar os sucos de doces que o governo mandava porque nunca nos davam isso na merenda. Depois desse dia começaram a distribuir as coisas. Jogaram um cachorro sem vida na caixa d'água. Colocaram fogo em uma lata de lixo. Tem mais, mas eu me sinto agoniada só de pensar. Na época eu era muito pobre e não tinha como fugir dessa situação. Hoje minha vida é completamente diferente e é foda relembrar. Muitas em várias escolas diferentes. Alarme de incêndio começou a tocar. Professor achou que era só de treino e só viu que não era quando tinha bombeiro na porta mandando a gente cair fora. Uma menina engravidou e roubou o remédio do laboratório para tentar tirar a criança no banheiro da escola. Não funcionou. Ela quase faleceu e a diretora que achou ela. Diretora resolveu adotar as duas. No final deu à luz a uma menina que virou a pet da sala e até hoje é a modelo de várias propagandas da escola. Uma outra menina engravidou. Os pais dela queriam que ela se casasse com o pai do bebê, mas ela era muçulmana e ele era cristão e só deu em briga. Os pais dos dois literalmente deram em soco na frente da escola. No final fizeram duas cerimônias e uma festa temática na escola com um pula-pula. A escola alugou um teatro para fazer uma peça e o palco desabou. Eu estava lá e caí em cima da professora grávida. Um professor tentou impedir uma menina de ir para casa e ficou tentando ligar para a polícia para denunciar maus tratos porque ela não estava comendo. Ela era muçulmana e era ramadão. Um moleque quase foi sequestrado por um cara na frente da escola que estava pedindo informações pro caminho do shopping. Porteiro da escola, um dos melhores caras que já conheci, seguiu o carro e tentou puxar o cara pelos cabelos. Um pai atropelou 5 ou 6 alunos que estavam atravessando a rua. Um menino ficou preso em cadeira de rodas. Um menino da minha turma era indígena e um professor tentou chamar a família dele. A mãe sendo cirurgiã e o pai advogado morando no condomínio mais caro na cidade para fazer uma apresentação para ter uma renda extra. O ar-condicionado quebrou e caiu em cima de um menino. Ele ficou bem, mas o mais importante é que passamos o resto do ano na sala sem janela e sem ar-condicionado ou ventilador. O meu professor de matemática tirou a vida da esposa e fizeram um episódio de uma série do Netflix sobre o caso. A série é Investigação Criminal, 3ª temporada, episódio 1, Mônica Eucouri. Tinha um menino na minha escola do ensino médio que adorava sair correndo no intervalo e ir cagar no banheiro dos professores. Aí os professores começaram a reclamar que todo dia tinha cheiro de que alguém defecou lá. O supervisor, que não era santo também quando mais novo, retirou o pino da maçaneta da porta e se escondeu no almoxarifado. Quando tocou o sinal e esse menino entrou no banheiro, o supervisor puxou com tudo a maçaneta e ela caiu do outro lado sem o ferro. O menino ficou desesperado e a escola inteira foi ver. O supervisor disse que só ia soltar o menino depois que o pai aparecesse na escola. Ele foi transferido. A professora de educação física dormiu com um monte de moleque. Passaram o pano pesado e ela nem foi demitida. Tiazona de 40 e poucos indo atrás de moleque de 14. Minha escola tem um lago de carpas na frente. Um cara da minha sala montou uma vara de pescar com um graveto, barbante e um clipes e usou o pão do lanche da tarde para pescar a carpa. Ele conseguiu e tomou suspensão por uma semana. Professor chata que pegava no pé de todo mundo e gostava de perseguir alunos tinha um Fusca. Os alunos levantaram o Fusca e colocaram o carro entre duas colunas de forma que ela não conseguia tirar o carro de lá. O batalhão da polícia e os outros funcionários da escola demoraram horas para tirar. No segundo ano do ensino médio, uma colega gostava de assistir filmes de terror, então uma certa vez ela assistiu O Exorcismo de Emily Rose. Depois disso ela começou a se furar com uma caneta. Então uma certa vez estávamos na sala de aula e indo para intervalo. Eu estava em pé e ela sentada do meu lado. Então ela empurrou com os pés a cadeira da frente. Caiu no chão e começou a gritar e falar palavras estranhas com uma voz totalmente grossa, como se estivesse com um cão nos couro. Ela ficou gritando e se debatendo por uns 15 minutos e ninguém da escola sabia o que fazer. Foi tão louco que durante o ataque até queda de energia teve, até que alguém teve a ideia de agarrá-la e levar para a igreja Assembleia de Deus. Depois disso a aula continuou no dia e ela continuou tendo essas crises por uns meses. Dizem que a mãe dela levou para um rezador e ela não tem mais isso. Nas últimas
últimas vezes que eu a vi no Instagram parecia ser uma pessoa normal. Só não sei se ela realmente estava com Lúcifer no corpo ou estava treinando para as apresentações de teatro que ela começou a fazer depois que terminou o ensino médio. Lembro que no final do intervalo teve uma discussão de dois malandros e um correu atrás do outro com um facão. O mais louco foi que enquanto um corria para não ser furado e o outro corria para furar, a escola inteira corria atrás de ambos para ver o que iria rolar. No final das contas, o menino conseguiu entrar na sala da diretora assim que ela estava saindo e se trancou lá. Deram uma cagada trevosa no bebedouro. Diarreia da braba. O cara ficou conhecido como Cagão. Tinha uma professora de matemática chata que todo mundo detestava, então minha turma inventou de fazer um abaixo-assinado para retirarem ela e entregaram para a diretoria. Pois bem, no dia seguinte entra a professora na sala com o abaixo-assinado em mãos com as assinaturas de todo mundo. A classe inteira ficou em choque e ouvimos um bocado dela durante quase toda a aula. Ela não foi mandada embora, mas depois de toda a confusão as coisas melhoraram um pouco. Foi tipo um tratado de paz não oficial entre todos. A menina da minha sala discutiu em aula e jogou uma daquelas cadeiras pesadas contra a professora. Ela foi expulsa e a professora tá viva ainda. Um professor de geografia dava em cima de uma aluna uns 2 anos mais velha do que eu e eles fugiram juntos para passar um final de semana na Serra Gaúcha. O cara era feio e casado com uma outra professora. No 8º ano a professora foi para a diretoria para resolver uma questão e ficamos sozinhos por uns 10 minutos. Nesses 10 minutos rolou a maior guerra de bola de papel que já presenciei. Começou com a turma do fundão e eu que sentava na frente. Entrei no meio porque pegou uma em mim. Meus nobres, tinha linha de produção de munição. Nego usava mochila de escudo até que o diretor e a professora chegaram. Enchemos alguns sacos de lixo com a bagunça em meio ao surto de gritaria do diretor. Teve uma vez no primeiro ano que tudo começou com uma ideia que eu dei. Por que temos de pagar pelas provas bimestrais sendo que a escola é pública e não deveríamos desembolsar isso? Foi aí que começou um movimento interno questionando o uso do dinheiro das provas e dos uniformes. Juntamos os líderes de classe dos A, B, C e das outras classes. Logo começou uma série de pequenos protestos de outras salas, até o diretor começar a intervir e prestar contas dos gastos e motivos. Foi uma merda porque 2 das minhas colegas levaram um esporro federal da surtada da coordenadora. E nem tínhamos como recorrer pois ninguém queria saber da gente porque éramos a fonte de todo o caos que se instalou. Abraços à professora Ana Lúcia que apoiou nossa causa até o fim dizendo para não abaixarmos a cabeça, o que consequentemente ocorreu devido à pressão da diretoria. Jogaram uma cadeira do 3º andar e caiu no ombro de uma professora. Ela fraturou a clavícula e toda a classe foi suspensa até o culpado ser identificado. Descobrimos que um professor que era todo orgulhosão de falar que já foi do exército e tralala tinha sido preso por desviar verba do quartel para comprar pó. Pegou fogo na sala de artes e queimou feio as salas do andar de cima. Uma delas era minha e meus colegas saíram correndo desesperados. Muitos perderam as mochilas e coisas pessoais. Era na época pré-celular, então o valor era sentimental. O desespero foi tão grande que chegou um carro de sorvete chamado pela escola para acalmar a turma. Eu não estava na escola aquele dia e perdi a festa. No meu ensino médio, uma menina de outra turma tentou tacar fogo no cabelo de outra menina com um desodorante e um isqueiro. Tudo isso por ciúmes porque a outra menina ficou com algum moleque que a primeira menina gostava. Eu tenho um primo que já cagou em uma folha de caderno e colocou na gaveta de uma professora. Ele também já arrombou a quadra da escola, pegou as través e as arrastou até dentro de uma sala de aula para jogar lá. Aconteceu depois de eu me formar, mas o professor de física teve um romance com uma aluna. Dizem que começaram a suspeitar quando ela ainda tinha 16 anos e o professor na casa dos 35. Logo que ela fez 18 e se formou, o professor se separou da esposa e assumiu o relacionamento com a aluna. Eventualmente ele se demitiu ou foi demitido. Estão juntos há uns 4 anos. Conversei com um pessoal da escola onde ele dá aula hoje em dia e todo mundo sabe que ele é pedo. Esse tipo de coisa espalha rápido. Alguém estourou uma bombinha no banheiro e a faxineira perdeu a audição. No mesmo ano um moleque ficava atacando borrachinha com um estilingue até que acertou uma guria no olho. Tinha um galinheiro na escola e um dia não sei o que aconteceu, mas as galinhas foram soltas e ficaram pela escola toda. Aí foi eu e uma galera pegando as galinhas e botando de volta no galinheiro. E outra foi quando acharam um saco de com merda grudado na parede do pátio. Estudei num colégio objetivo com infraestrutura pior que as escolas públicas da minha cidade. Uma vez o teto caiu com um aluno embaixo, só que viram antes e conseguiram segurar.
Jogaram merda de porco nas janelas. As mesmas ficavam perto do muro e o muro era ao lado da rua. Cara parou, desceu do carro e mandou um pacotão de bosta nas janelas. Cidade do interior anos 90. Tinha uma quadra de basquete que era coberta por uma rede de proteção. Um cara disse que a rede aguentava o peso dele. Para provar, ele pulou do terceiro andar do prédio ao lado. Foi engraçado que ele mergulhou como se fosse uma piscina. Obviamente a rede não aguentou. Jogaram pó de giz no cofrinho da professora. Ela só sentiu depois da aula e pediu demissão. Sacanagem com a tia. Lendo os comentários me lembrei de outra escola que estudei que parecia uma prisão. Eu fui para lá saindo de um colégio particular, então o choque foi grande. Primeiro eu fui roubado 2 vezes por um menino. Acho que talvez ele fosse morador de rua porque ele não usava sapatos e usava uma roupa super larga e bem suja. Um menino da minha sala levou uma caixa de ovos para jogar na professora. Ela ficou o dia inteiro nervosa com isso e ele ficava com o ovo na mão encarando ela e rindo. Tinha uma menina adolescente que todos tinham medo, inclusive professores. Um dia ela entrou na nossa sala e assim que ela entrou se fez um silêncio mortal. Ela foi andando pela sala falando nada com nada e fumando um cigarro. Foi na primeira carteira e começou a dar um tapa na cara de cada aluno, um por um até terminar. Foi sinistro e ninguém se mexeu ou tentou sair. Ela deu um tapa no rosto de todo mundo, umas 45 crianças. O professor ficou paralisado e depois ela saiu rindo. Tinham vários alunos praticamente adultos na escola que não faziam nada, só ficavam lá fora fumando. Além disso, nessa escola também tinha uma turma que era privilegiada. Eles tinham passeio escolar. Até o uniforme e o recreio deles era num horário diferente. Muito doido. Um professor da escola foi pego na cama com um famoso médico pediatra da cidade. Ele foi pego pela esposa do tal médico. Foi a maior resenha. Não foi na minha escola. Quem me contou essa história foi uma sogra, professora do interior do estado. Ela conta que uma das suas alunas do ensino fundamental parou de ir às aulas pois tinha sofrido um acidente. A mãe e a criança contavam que a menina tinha caído de bicicleta em cima de um vergalhão de ferro, perfurando a barriga e deixando uma cicatriz. Depois de pouco tempo perceberam que a história estava um pouco estranha. Ao questionar a menina, ela acabou contando que na verdade foi feita uma cirurgia. A mãe vendeu um rim da própria filha. Infelizmente não sei ao certo o desfecho da história. Tomei chá de trombeta com 13 anos junto de 2 amigos antes de dançar quadrilha em uma festa junina de escola. Um dos meus amigos não conseguiu segurar a pira e perdeu a cabeça no meio da quadrilha agindo igual uma besta louca imitando um cachorro e se babando. Resultado foi que retiraram ele da dança e em algum momento ele abriu o jogo pro diretor da escola e me dedurou também. Acabamos na delegacia e posteriormente levei uma surra da minha mames. Nunca mais tomei chá de trombeta. Não foi na escola necessariamente, mas foi com a turma da escola. Era tradição no meu colégio que a 8ª série e o 3º colegial faziam a tal da viagem de formatura para Porto Seguro. Sempre rolavam umas histórias cabulosas, mas no ano em que eu fui com a minha turma rolou muita coisa. A turma foi pega usando tóxico e ligaram para a mãe de geral para dedurar. Um cara do 3º colegial foi preso por brigar na balada e uma mina voltou grávida do rolê. Foi uma das melhores viagens da minha vida e olha que eu nem gosto de axé. Depois disso a escola proibiu viagens para Porto Seguro. Tive um colega que foi pro banheiro e teve diarreia e se cagou todo. Cagou até as paredes e voltou para a sala fedendo a merda. Ele teve que ir para a psicóloga depois. Uma vez apareceu um fedor estranho na sala e a professora que estava grávida começou a passar mal. O pessoal achou que era alguma coisa na sala, então demos uns 15 minutos fora e depois voltamos. Pouco tempo depois o fedor voltou. A professora começou a passar mal de novo e a turma foi levada para a quadra do colégio. Uns 20 minutos na quadra descobriram que foi um aluno que tinha se cagado. Ele disse que estava vendo até quando conseguia segurar. Roubaram o celular da professora que foi aplicar o Sares. Chamaram a polícia e todo mundo foi revistado, mas não acharam o celular. Uma mina da minha sala no ensino médio estava ficando com um professor de matemática. Um amigo dela explanou para todo mundo e falou que era por causa das notas dela. Um maluco saindo no soco com 3 outros caras porque eles faziam bullying com o mesmo e sua namorada. Alguém tinha vazado um vídeo dela lambendo o C dele. A partir de então eles foram apelidados de Chupa o C. Um maluco que virou 1 litro de Ascov no banheiro e quase entrou em coma alcoólico. Tiveram que chamar uma ambulância para levar pro hospital. Uns alunos bem desgraçados entupiram as torneiras da escola com cigarros. A única torneira que não tinham tocado era a que ficava no campo de futebol. Quando alguém ficava com sede ou queria lavar as mãos tinha que ir até lá já que ela foi poupada. Formavam filas inclusive. Levou alguns dias até arrumarem isso. Mas mesmo assim eu nunca mais confiei em usar a água delas.
Fiquei o resto do meu tempo de escola usando a torneira do campo. Quando eu estudava de noite nessa mesma escola, o relógio de eletricidade ficava do lado de fora na calçada. Direto o pessoal quebrava a grade de proteção e fazia alguma coisa que acabava com a luz da escola e de alguns quarteirões próximos. E na confusão da escuridão eles colocavam fogo nas latas de lixo. Ficava um caos danado. Eu tinha que ficar ajudando os professores a arrastar essas latas para fora para não pegar fogo em mais nada. Era tão normal isso que o protocolo era só pegar o seu material e ir embora. Eu uma vez fui colocar fogo na lata de lixo da sala. Obviamente pegou bastante fogo pois estava lotado de papéis. Começou a subir pela parede da sala e ir pro quadro. As aulas foram suspensas e eu tive que ir para a diretoria. Meu apelido passou a ser Nero. Na minha escola tinha um time de vôlei. O treinador era um professor de educação física de uns 40 anos. Tinha uma jogadora do time que estava sempre de graça com ele e era fofoca na escola que ela dava para ele. Depois que ela terminou o ensino médio, os dois assumiram um namoro nas redes sociais. Ficaram uns 3 anos juntos e depois acabou. Galera tratou com normalidade. Inclusive vários professores curtiam os status e fotos dos dois. Um professor de geografia de uns 30 anos começou a namorar uma aluna de uns 15 anos. Ele informou a instituição de ensino e também aos pais da garota. Relacionamento prosseguiu e nada aconteceu. Depois se separaram e o professor casou com uma mulher da idade dele. Pelo jeito foi só uma aventura. Uma vez cheguei na escola para estudar e estava todo mundo para fora. Um dia antes houve um princípio de incêndio na qual superaqueceu o transformador e queimou uma parte relevante da fiação elétrica, mas não chegou a pegar fogo porque a equipe de manutenção viu a tempo e desligou tudo. Ficamos uma semana sem aula. Quando eu estava no fundamental, um colega levou bombinha, jogamos na sala de karatê e sai correndo. Depois fui chamado pela diretora falando que o tatame pegou fogo e que um professor viu a fumaça e jogou um copo de água contendo o incêndio. Como quem jogou a bombinha foi o meu colega, nada aconteceu comigo. Ainda no fundamental estava saindo quando do nada começou a pegar fogo na escola. Acontece que a diretora morava na escola. Ela deixou um fogão ligado e começou a pegar fogo. Invadimos casas vizinhas deixando os moradores bem assustados com um monte de criança invadindo. Uma colega minha quase faleceu após fumar um panfleto. Ela passa bem. Fui pego jogando CS no laboratório de informática durante a aula. O professor me desafiou e descobri da pior maneira como é competir contra um level alto na GC. Não tive nenhuma chance e depois daquela nunca mais joguei na aula dele. Joguei truco com um professor de biologia no intervalo de aulas e ganhei dele no truco. Reprovei na matéria dele. Uma vez uma garota e um garoto literalmente trocaram um soco na sala de aula. Ninguém interviu e a mina ganhou porque apesar de ter uma estrutura menor que o menino, ela sabia artes marciais. E ninguém sabia dessa parte porque ela era bem quieta. Estudei numa escola que tinha um ninho de vespas no pátio onde a gente ficava no recreio. Um belo dia um menino resolveu jogar uma pedra nesse ninho e pronto. Foi um caos total. O ninho caiu no chão e abriu e um monte de vespas saíram voando. Parecia uma jaca enorme. Eu corri e me escondi no banheiro das meninas e elas fecharam a porta. A gente só ouvia os gritos dos outros lá fora. Um monte de crianças ficaram batendo na porta implorando para abrir, mas elas não abriram de jeito nenhum. E eu era super tímido, então nem falei nada. Nem lembro o que aconteceu depois, mas a cena da nuvem de vespas subindo no ar ficou até hoje gravada na memória. Assaltaram um banco que ficava a poucos metros da escola. Assalto a banco era algo comum na minha cidade, então algumas crianças ficavam dançando e brincando enquanto o tiroteio comia. Outras choravam e a professora chorava também. No final, logo quando cessou o tiroteio, liberou os alunos. Mas hoje me dou conta do despreparo e irresponsabilidade da direção da escola. Na minha escola uma vez fizeram uma festa junina e decidiram fazer o sorteio de uma cabra chamada Cherupita. É uma cidade meio rural. Antes do sorteio deixaram a cabra no parquinho da escola que tinha uma cerca em volta e o pessoal frequentemente ia lá ver ela, com cabra ou sem cabra. Nunca deixavam ninguém usar o parquinho. Quando houve a festa, minha professora de geografia acabou ganhando no sorteio, mas ela morava em apartamento e não poderia criar uma cabra lá. Reza a lenda que ela vendeu a cabra para uma churrascaria da cidade. Pobre Cherupita. Lendário professor Alex de inglês salvou um menino de levar uma facada se interferindo na briga, metendo o braço no meio e levando por ele. O professor tá bem, mas não lembro o desfecho do que aconteceu com o menino. No segundo colegial, lá em 2011, a minha sala tinha aula de química logo após o intervalo. Um dia durante a aula no laboratório que ficava do lado da cozinha, a professora estava ensinando algo na lousa quando ouvimos um barulho vindo das pias que ficavam no balcão no centro da sala. A professora foi lá ver o que era. Uns segundos depois ela gritou "corre" e se escondeu embaixo do balcão.
Começou a jorrar esgoto das 3 pias, um verdadeiro chafariz que chegava até o teto. Foi um desespero, um corre-corre, uma gritaria, os alunos empurrando um ao outro, fugindo e gritando. Foi hilário ver a situação depois. Os professores, o diretor e o vice-diretor vieram correndo desesperados. Foi épico. Depois descobriram que era refluxo do esgoto da cozinha. Bons tempos. Arrancaram a privada do banheiro e colaram com super bonder no meio do pátio com um barroso criminoso. Os 4 envolvidos foram expulsos. O professor de educação física ficou com a tia da merenda e engravidou ela. Não sei como mais de um dia pro outro a escola inteira já sabia. Ele foi transferido para outra escola da mesma rede e a tia da foi demitida. Até onde eu sei ele foi e ajudou a cuidar da criança junto com ela. Um funcionário caiu da escada enquanto fazia uns reparos no telhado e ficou líquido vermelho no pátio todo. Uns 20 minutos antes do intervalo, os bombeiros vieram e levaram ele numa maca. Todo mundo que ficava nas salas ao redor ficou olhando pela janela, mas os professores proibiram de sair. As faxineiras entraram em pânico tentando lavar antes do sinal para que os estudantes não vissem e alguém mais fraco entrasse em choque. Eu não lembro se o cara sobreviveu. Na minha escola alguém se cagou nas calças e a professora botou todo mundo para fora da sala de aula e começou a cheirar o rabo de todo mundo para saber quem estava cagado. Era um amigo meu. A professora chamou a mãe para levar ele embora e deixaram a cadeira com fedor de merda no corredor. Na mesma escola anos mais tarde um aluno foi no banheiro cagar, pegou a merda dele com as mãos e pintou as paredes do banheiro com merda. Tiveram que isolar o banheiro por um tempo. Quando eu estava no início do ensino médio, meu colégio recebeu muitos notebooks e tablets para os alunos usarem e começaram a fazer toda a fiação para as tomadas novas em todas as salas de aula. Isso não acabou durando um mês, os fios foram roubados, as tomadas quebradas e eu terminei o ensino médio e nunca usamos esses notebooks e tablets uma vez. Eu também me lembro de quando eu estava na 6ª série e no recreio tinha um maluco vendendo substâncias no meio de todo mundo, até a vice-diretora chegar enfurecida ameaçando chamar a polícia e o cara saiu correndo e pulou o muro da escola. Ficamos metade do ano tendo aula na quadra porque o teto da sala desabou, aí mandaram reformar em julho e voltou às aulas. Estava chovendo bastante e começou a cair uma goteira num canto, a goteira foi aumentando e virou uma bica. Do nada a professora fala: "Gente, vamos pra quadra que isso aqui não faz jus à nossa dignidade não." Assim que saímos deu uns 10 segundos e o teto desabou inteiro. Meu colega sempre pagava geladinho pra gente, todo dia na saída era de lei. No outro ano ele foi pra outra escola e ficamos sabendo que ele estava devendo horrores pro tio do geladinho. Não é tão doido, mas achei sacanagem demais. Ironicamente o ocorrido foi em um dia em que não fui pra aula, mas foi basicamente o seguinte: numa sala de mais de 40 alunos, 2 garotas da minha turma tiveram uma possessão, uma delas era espírita e a outra católica. O negócio começou primeiro a dar em uma delas que passou mal e cerca de 3 minutos depois a outra também começou a ter as mesmas coisas. Elas se debatiam, jogavam as cadeiras, gritavam e tentaram algumas vezes ir para cima de outras pessoas. Alguns alunos e professores contiveram elas e chamaram os bombeiros e familiares. Quem diria que faltar um dia de aula para jogar um LOLzinho me poupariam de presenciar esse tipo de ocorrido. Um maluco tentou invadir minha escola com um facão e um cavalo, época boa de ensino fundamental. Segunda semana de aula e botaram fogo numa privada, tipo, na parte que tem água. Também teve a vez que invadiram a escola durante a noite, roubaram panelas, torneiras e dolinho, não encostaram em mais nada na cantina, inclusive o dinheiro, mas levaram tudo os dolinho. O professor de química casado estava tendo um caso com uma aluna de 17 anos, só descobriram porque ele levou ela para um motel, foi tomar banho, pisou no ralo, o ralo quebrou e o pé dele ficou preso lá. Tiveram que chamar bombeiro e a mulher dele descobriu. Ele divorciou da mulher e casou com a aluna. Ele ainda dá aula na mesma escola. Eu estudava num colégio que só ligava para aprovação no Enem. Um dia caiu um pé d'água daqueles que alaga tudo e mesmo assim não cancelaram as aulas. Eu estudava na última sala de um corredor enorme. Já estava batendo água na canela e fazendo onda quando eles decidiram que não dava mais para continuar a aula normalmente. O cara colocou um hambúrguer no ar-condicionado e quando todo mundo entrou na sala estava fedendo a lanche podrão. Eu estudei o 1º grau em colégio público de Coab e o que mais tinha era história, nem sempre engraçadas, mas acho que mostram um recorte de como era crescer naquele ambiente naquela época. Um colega sentado na janela foi atirar uma traquinas pro colega na outra janela. Uma professora saiu pela porta que ficava entre as 2 janelas. A bolacha acertou o olho dela e ela perdeu tipo 70% da visão. Um dia apreenderam um caminhão com carne sem nota e doaram para as escolas. Nesse sábado a merenda foi churrasco.
Teve também uma brincadeira do pauzinho, onde um palito de picolé ficava cravado num morro de areia e a pessoa ia tirando a areia da volta sem deixar o palito cair. Quem fizesse ele cair tinha que correr até a trave do outro lado do campo e ir apanhando de todo mundo no caminho. Um colega tirou areia e caiu o pauzinho. Ele foi correr, levou um rapa e saiu desacordado depois de apanhar por sei lá quanto tempo. No dia seguinte ele passava em todas as salas tentando lembrar quem estava brincando para levar para a diretoria. Eu que estava lá não fui reconhecido. Tem um amigo que foi expulso porque invadiu o banheiro no jardim de infância e tacou uma cadeira no espelho. Aconteceu nos primeiros dias de ensino médio ou no primeiro em si. Soltaram um cabeção no meio da minha sala. Eu fiquei com o ouvido fazendo aquele pi por um bom tempo. Alguns minutos depois a diretora chega pistola querendo saber quem foi. E como nenhum de nós sabíamos, ficou no impasse. Professor chegou na sala de aula e ela foi embora. Começamos a conversar e pouco tempo depois outra sala de aula foi a vítima do cabeção. E obviamente a diretora veio reto para nossa sala de aula. Nosso professor só mandou um. Ninguém saiu da sala, nem para ir pro banheiro. E a cara de bunda da diretora foi maravilhoso. Quando ela saiu, a sala de aula inteira gritou. E até hoje não sei quem fez isso. Joguei uma banana no ventilador e voo em direção à porta. A professora estava entrando na hora e acertou na barriga dela. Nós tínhamos uma professora de geografia meio louca, do tipo que cortava os próprios cabelos na sala de aula durante a aplicação da prova, escutava música e ficava meio dançando e cantarolando enquanto passava exercícios. Uma vez uma cara de outra turma pediu para ir no banheiro, só que o maluco estava demorando demais. E como no sul no início do inverno é tudo tão úmido que até concreto fica molhado, aí pensaram que ele podia ter escorregado e se machucado. O banheiro era meio longe da sala e a professora foi atrás dele na enfermaria e nada, na sala dos professores e nada, na cozinha e nada, até que ela resolveu ir até o banheiro e meio louca como ela era, ela entrou gritando por ele. Nisso ele se assustou e as portas não fechavam direito e ela viu ele de calça riada se divertindo sozinho. Foi aquela gritaria e todo mundo ouviu. Uma menina levou Boa Noite Cinderela para a escola, colocou num suco e bebeu. Ela saiu de ambulância e depois foi expulsa da escola. Também teve uma vez que um cara de sei lá quantos anos, ele subiu na parte de trás da escola e podíamos ver ele do pátio. Estava com a cara na grade e bem mais alto de onde estávamos. Era um lugar pequeno do lado da cantina e com menos visão do pátio. Começamos a gritar para ele qualquer merda porque algo assim nunca aconteceu. E do nada ele começou a xingar e tentar subir a grade que não era tão grande, mas desistiu. Então do nada ele jogou uma pedra de concreto bem grande, maior que uma mão, e a ponta dessa pedra acertou bem na testa de um dos alunos da minha sala que estava se virando para olhar aquele maluco. Enquanto todo mundo se protegia da pedra, ele virou o rosto para a pedra. O aluno foi pro hospital e passa bem. A escola tinha uma caixa d'água em cima do telhado que estava coberto de vegetação e parecia uma casa da árvore. Um dia uma menina subiu e falou que era mágico. Aí eu subi e várias pessoas subiram. Pegaram a gente subindo e explicaram que o telhado não era telhado. Era na verdade um forro e por muita sorte não caímos em cima de várias crianças que tinham aula embaixo. Na segunda-feira subsequente tinham grades placas explicando que era proibido subir e até arame farpado. Eu estava na 4ª série. No fundamental, lembro de uma guerra colossal de laranja minha escola, pique filme de sessão da tarde com todo mundo participando, mas acho que é mais grandioso na minha cabeça do que na realidade. Uma aluna da escola bem faladeira e cheia de maquiagem, a professora devia ter raiva do jeito dela e mandou ela sentar na primeira carteira. A aluna falou que só tinha meio palato, tinha alergia a giz. A professora não quis saber e colocou ela na primeira carteira. Passou um tempinho, a menina teve que ir pro pronto-socorro, fechou a garganta dela. A professora ficou uns 5 dias com o UC na mão. Na outra semana a menina estava de volta na escola e a professora aliviada. Um professor era casado com a diretora do colégio e traiu ela com uma aluna do 3º ano. Depois descobriram que ele pegava várias alunas. O pior foi que a diretora chamou a menina para conversar na sala dela e deu a maior treta. Estudei em escola pública na periferia do Distrito Federal. Vamos lá. No meu 6º ano um colega levou um caco de vidro e passou na perna da menina de brincadeira. Não lembro no que deu. Uma menina que era campeã internacional de uma arte marcial que eu não lembro desceu o sarrafo em outra menina. Ela já tinha sido expulsa da escola, mas a mãe dela pediu pro diretor deixar ela mais uma semana até ela entrar na escola nova. Ela usou essa semana para se vingar das desavenças. 2 colegas de turma jogavam pedaços de borracha um no outro. Um dia o cara exagerou e deu um capa na menina com aquelas borrachas azul e vermelho. Ela ficou com um líquido vermelho no olho, mas depois melhorou. Uma turma inteira zoando o diretor cujo pescoço era torto na frente dele. Colocaram fogo na lixeira.
Durante somente um ano estudei em uma escola católica bem antiga e tradicional. É difícil explicar, mas tudo lá era meio bizarro. O ápice foi o dia em que uma das freiras foi encontrada sem vida na capela de causas naturais. Desde esse dia a capela se tornou um lugar muito estranho para todo mundo. Uma vez resolveram não dar férias de inverno para os alunos por conta da greve. Os alunos colaram as portas da escola com super bonder. No fundamental tinha um jardim na escola e tinham acabado de dar uma fertilizada com esterco nas plantas. Teve uma guerra generalizada de uma galera atacando esterco no outro. Infelizmente eu fui um dos poucos pegos no flagrante. Apanhei pacas. Uma vez botaram fogo na cortina da sala. A parede da sala ficou completamente torrada. Um cara de pendurou na trave da quadra. Ela virou e ele quebrou os dedos. Lembrei agora de outra história. Um menino mijou na garrafa de outro aluno e deu para ele beber e ele bebeu. Não foi exatamente na minha escola, mas foi na escola que a minha mãe dava aula. Duas meninas invadiram a escola de noite, cagaram em uma salinha e passaram a bosta na parede. Foi basicamente isso, mas eu lembro direitinho o escândalo. Cidade pequena, todo mundo fala disso até hoje. Eu fugi na primeira série com um amiguinho. A gente escalou um portão de uns 2,5 metros de altura. Até hoje não sei por que fiz isso, porque nós saímos quando a aula estava prestes a acabar. Na 7ª série botaram fogo em uma sala que ficou interditada pro resto do ano. Fui atropelado em frente à escola e a coordenação que estava no portão fingiu que nem viu. Sorte que eu estudava com mais 5 primos. 3 foi embora como se nada tivesse acontecido, mas 2 ficaram no local e tomaram providências. Um chamou a polícia e a ambulância e foi comigo para a emergência. O outro foi avisar os meus pais sobre o ocorrido. O que você achou dos relatos? Se você tem algum relato da escola e quer compartilhar com a gente, deixe nos comentários abaixo. Assista mais relatos clicando no vídeo que vai aparecer agora.